Bom dia, pessoal. Vamos aguardar um pouco o Rafael entrar aí. Só mais uns instantes que o Rafael está conectando. Só mais um pouquinho. Rafael quase entrando, pessoal. Paciência, um pouquinho de paciência. Tá aí. Bom dia, Thiago. Tudo Tudo bem? bem, Rafael? Como é que você tá, cara? Tudo jóia aí. Tudo certo. Vamos Tava te só. aguardando, bem. Opa! Bom, inicialmente gostaria de agradecer a todos que nos assistem, por essa oportunidade. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O Rafael tem muito a nos contar sobre a atuação da Defensoria Pública nos tribunais superiores. E seguindo nos agradecimentos, não poderia deixar de agradecer a oportunidade, perdão, da associação da ADEPS, bem como da EDEPS, da nossa escola superior. E aqui parabenizo por essa iniciativa. Nós tivemos uma semana cheia de grandes debates, reflexões, de falas muito fortes e que com certeza trouxeram e vão trazer, né, nós temos mais aí algumas lives, muito combustível para nós que representamos os hipossuficientes no sistema de justiça. Muito obrigado, Hélio, por essa oportunidade, por esse convite. E com certeza temos que agradecer ao Rafael Rafael, defensor público do estado do Rio Grande do Sul, por ter aceito esse convite e por dedicar algum tempo para compartilhar conosco essa longa experiência que ele tem aqui em Brasília na sua atuação no STJ e no Supremo. Não é isso, Rafael? Não, eu que agradeço, Thiago. É um prazer, né? Agradeço os colegas do Espírito Santo, onde estive no final do ano passado, também conversando com os colegas de lá, em Porto Velho. E agradeço a tua pessoa, que além de um brilhante colega, para mim é um grande amigo também, né? Então, para mim é muito bacana estar aqui. E, claro, a gente sempre tem a responsabilidade de procurar escolher bons assuntos para trazer para os colegas, né? E até para fortalecer a nossa atuação de outras defensorias aqui nos tribunais superiores. E aí, olhando assim para trás, a gente vê tanta história que a gente já teve aqui juntos, né? E histórias bacanas, muita luta, e nem sempre é fácil. Às vezes as pessoas imaginam que é fácil reverter um posicionamento do Tribunal Superior. E nós trabalhamos aqui, na maioria das vezes, assim, tirando da vala comum algum caso diferenciado e corrigindo algum erro pontual de uma decisão monocrática e levando adiante, aí sim, aqueles casos que merecem uma dedicação, tem um motivo a mais ali, uma relevância maior, seja da tese, seja do caso específico da injustiça que nele, né, encerra, e aí a gente se leva adiante alguns assim com mais afinco, né? Mas é uma atividade bastante prazerosa, né? De ajudar a que as pessoas tenham acesso à justiça. Esse é o nosso trabalho, né, Tiago? Perfeito. Bom, Rafael, se me permite só algumas considerações iniciais sobre um momento que a Defensoria Pública vive nos tribunais superiores, que eu acho que é um momento importantíssimo, que merece ser registrado. Para quem se recorda, assim, como eu, que leio de forma sistemática informativos de jurisprudência há 20 anos, a gente percebeu, quem lia lá 10 anos atrás, percebia que boa parte dos precedentes eram provocados por advogados. E essa situação muda hoje, se nós formos observar no site do STJ do Supremo, seja nos informativos, seja nas notícias, boa parte das reflexões dos tribunais superiores são de alguma forma provocados por defensores públicos. Então, isso já mostra que a Defensoria Pública ocupa muito bem esse espaço. Seguindo nesse raciocínio de ocupar o espaço, é bom sempre registrar que nós temos
10 representações de defensorias públicas em Brasília, assim como... 11, eu acho, né? Sim, eu ia falar de estados, mas o Distrito Federal, então nós temos 11, algumas delas com atuação exclusiva, a maioria, eu diria, com atuação exclusiva no STJ, no Supremo, dando, criando realmente um espaço de dedicação, de estudo, de reflexão constante, né? Nesse contexto, não posso deixar de falar dos nossos colegas que compõem o GAETS, que é o nosso grupo de atuação estratégica, que é um grupo que a todo momento, nós estivemos essa semana juntos numa reunião virtual, reuniões longas, tratando de pontos, de possíveis ingressos como amigos curi, assim como outras reflexões. Erramos, obviamente, mas também buscamos a todo momento, mesmo com os nossos erros, tentar acertar e, sobretudo, dar à atuação da Defensoria Pública em Brasília um caráter estratégico. Eu acho que essa é a grande sacada desse grupo de atuação estratégica. E, como nós falamos, nós temos hoje 10 estados e mais o Distrito Federal atuando em Brasília. Cada defensoria pública tem a sua história e vai perceber esse momento de necessidade de ter uma representação em Brasília. E eu rapidamente queria só, já finalizando aqui minhas considerações iniciais, falar da história da Defensoria Pública do Espírito Santo nos tribunais superiores. Bem rapidamente, nós tivemos, em 2007, por exemplo, até 2007, nós não tínhamos uma atuação sequer no Tribunal de Justiça. E me lembro que na época eu fazia júri e diante de absolvições que você fez júri também, boa parte dos colegas que atuam aqui em Brasília fizeram júri, vão saber do que eu estou falando, diante de absolvições que o promotor entendia como polêmicas, ele, em tom provocativo, inclusive batia nas minhas costas e falava, olha, daqui a 6 meses nós voltamos para discutir esse mesmo caso, né, porque a decisão, o TJ certamente, como ele dizia, vai entender que foi uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Então, diante desse quadro, nós percebemos que era necessário fazer uma frente de resistência recursal no Tribunal de Justiça. E foi o que aconteceu. Em 2007, nós criamos um núcleo que hoje tem inúmeros colegas com uma atuação muito diferenciada, criativa, que, na época, coisa de 1 ano depois da criação, em 2007, nós saímos de, eu diria que menos de 10 recursos no STJ, no Supremo, perceba que coisa, há algumas centenas de recursos. E isso, naturalmente, exigiu a presença de uma representação com uma atuação exclusiva em Brasília, no STJ, no Supremo. Nesses anos de caminhada, nós estamos aqui desde 2010, nós tivemos inúmeros casos assim que ganharam repercussão, eu diria até nacional, e a Defensoria Pública do Espírito Santo pôde contribuir com debates importantíssimos, né? Me recordo aqui, por alto, do HC, que declarou a inconstitucionalidade do regime inicialmente fechado no tráfico. Foi uma contribuição da Defensoria Pública, foi no HC da Defensoria do Espírito Santo que isso ocorreu. Nós tivemos uma oportunidade única de ocupar a tribuna do Supremo Tribunal Federal, naquela ADI que estávamos juntos, inclusive, assistindo o colega, o Leonardo Eugione, representando a Defensoria Pública do Espírito Santo nessa ADI como amigos curi. Enfim, tivemos, e você sempre lembra desse caso, ajudamos na consolidação, ou pelo menos num caminho de consolidação do habeas corpus coletivo como uma ferramenta necessária ao processo penal. No caso do HC coletivo dos adolescentes, que por enquanto temos uma liminar importantíssima, que ganhou repercussão em outros estados, em pedido de extensão, enfim. Atualmente, agora mesmo, lembrando que esse HC coletivo foi uma construção dos adolescentes, né, foi uma construção do nosso núcleo de infância e juventude, já demonstrando uma maturidade institucional nossa, no sentido de diálogo e de respeito recíproco entre o núcleo dos tribunais superiores, do qual eu faço parte, e dos núcleos especializados da nossa defensoria. Assim como, já encerrando, porque a oportunidade é sua e não minha. Nada, nossa, Mas imagina.
Prazer te ouvir mas sempre. de lembrar da recente vitória do nosso núcleo, da nossa coordenação penal, com o habeas corpus coletivo de dispensa da fiança, que também ganhou uma repercussão bastante interessante nacional. Então, assim, é um espaço que merece ser ocupado e nós temos toda a condição de ocupá-lo muito bem, né? Então, nesse sentido, Rafael, de novo, faço aqui, lembro quem é o Rafael Rafaeli, um excelente tribuno, um churrasqueiro de primeira linha, eu pude provar, ministros já puderam provar desse churrasco feito pelo Rafael Rafaeli, e, segundo ele, um excelente jogador de futebol, que isso eu não sei, mas ele fala que joga muito bem. Nos próximos minutos aí vocês vão perceber que eu não estou exagerando em absolutamente nada. O Rafael tem muito a contribuir conosco. E eu, a título de sugestão, Rafael, eu gostaria, assim, se você pudesse, em algum momento da sua fala, até mesmo se fosse o caso de iniciar a sua fala, lembrando do caso Israel, que foi um caso assim que ganhou uma repercussão nacional, eu diria até internacional, que foi um caso muito interessante que você participou diretamente no Supremo Tribunal Federal. Fica aí a sugestão para um início de conversa com os colegas. Vamos lá, então. Primeiro, né, dizer assim que a atuação da Defensoria do Espírito Santo, né, e o Tiago capitaneia aqui nos tribunais superiores já. Eu cheguei em 2012, o Tiago já estava aqui já há algum tempo. E o Tiago é um colega que sempre a gente troca ideia e tem uma dúvida, a gente faz algumas ponderações eu acho que eu poderia te caracterizar assim como uma pessoa de bom senso, Tiago. Que acho que a palavra, assim, a gente pensou o que a gente poderia falar para os colegas da nossa situação. Acho que o primeiro norte é ter bom senso, ter equilíbrio, porque as coisas não nascem do nada e não é assim do 0 ao 100 em 3 segundos. Aqui ninguém tem a pretensão de ser uma Ferrari aqui, né, na resolução dos conflitos, né? E a gente sempre procura pautar nossa atuação assim com razoabilidade, né? E falando do caso Israel, que até os colegas pensam, Brasília, Tribunal Superior, que é sempre assim um palco de grandes vitórias. E não é nada disso. Aqui é um de grão em grão, cada luta e cada vitória é muito suada. A gente tem muitos nãos para ter alguns sim, em casos pontuais. E um caso como o do Israel, que é um caso que teve uma repercussão bastante grande, um rapaz foi acusado de estupro em 2008 e foi absolvido por uma prova nova que surgiu em 2012. 6 anos, em 2020 ele foi absolvido, 8 anos depois dessa prova nova ter surgido, ele foi absolvido na primeira turma do Supremo Tribunal Federal por 3-2. Uma vitória suada, assim, que até nos bastidores a gente ouve que o mérito que a Defensoria pode ter tido, e eu participei junto com outros colegas também dessa luta, foi de tirar da vala comum aquele caso, sensibilizar os ministros que num habeas corpus era caso de absolver alguém. E aí, de fato, até anteontem, acho que o Auri Lopes postou uma sugestão de leitura para a quarentena, aí, que era um livro do John Grisham, que é O Inocente. Até eu vi o filme outro dia. E aí, no post do Auri, ali, ele ressaltava que ficou, né, que destacou a questão dos promotores e juízes americanos lá fazendo de tudo para não absolver o inocente. E aí eu até comentei lá no post, dizendo, olha, não precisamos ir longe. No nosso caso aqui, guardadas as proporções e as peculiaridades de cada caso, também houve, assim, uma certa luta para que não se reconhecesse o erro judiciário do Tribunal Gaúcho. O Ministério Público Gaúcho, até o final, lutou sustentando que não era caso de erro judiciário e nós tivemos o que foi o caso, sinteticamente, assim, para quem não conhece. Como aqueles casos de DNA, de Innocence Project, que a gente vê nos Estados Unidos já há muito tempo, pessoas 30 anos cumprindo pena são absolvidas pela evolução da ciência. Aqui, no caso de Israel, aconteceu isso. Ele foi acusado de um roubo seguido de um estupro, seguido de roubo, numa residência em Lajeado lá, e a vítima teria reconhecido. Reconhecimento pessoal foi a única a prova que fundamentou a condenação. E mais, a delação da pessoa que teria vendido os bens que imputou a prática dos delitos principais ao Israel, se eximindo da responsabilidade, né? que era o Jackson.
E nesse contexto aí, em 2012, o fato foi em 2008, em 2012, o primeiro caso que o IGP-RS de ofício, não foi uma prova produzida pela defesa, como até a tendência um dia nós possamos também atuar na fase de produção de prova e ter uma atuação mais intensa na fase inquisitorial. O IGP fez um laudo de cruzamento de perfil genético de um sangue que tinha na cama onde se deu estupro dentro da casa. Né? E o detalhe é que o Ministério Público acusava o dono do sangue, até a prova nova, de não ter entrado na casa. As vítimas jamais sempre tinha 2 pessoas dentro da casa. E aí o habeas corpus que eu fiz no STJ foi no sentido de se tem a prova de que alguém entrou e era uma pessoa e esse sangue não é do condenado, tem que ser absolvido. É sinteticamente isso, né? Mas aí o IGP-RS fez o cruzamento do perfil genético com o banco daquele sangue, né, que foi extraído do perfil genético, com o banco de perfis das pessoas que já tinham dados genéticos inseridos naquele banco. E nesse cruzamento deu que aquele sangue pertencia a um rapaz que já tinha cometido outros 2 estupros. E mesmo com isso, a luta foi muito grande, teve 2 julgamentos do TJ. Eu me lembro que até eu fiz aqui um destaque para comentar como é que é a nossa atuação, onde é que a gente vai, onde é que a gente não vai. Que aí eu fiz o habeas e corri para despachar liminar com o ministro Neff. E aí é importante dizer que a gente não é todas as liminares que a gente vai despachar com os ministros, é alguns casos pontuais. Né? Alguns casos que tem realmente uma urgência, questão de muito pontual, um detalhe específico da causa. Eu me lembro que teve um caso de júri lá que eu consegui reverter uma liminar com o ministro Fischer, que era um caso de júri que o MP estava recorrendo e o cara estava preso há muito tempo e o ministro reconsiderou e soltou enquanto agora da julgamento especial. E teve um que é muito engraçado, que era a questão o pessoal da execução penal vai entender o que eu estou falando. Era a questão da execução penal, do serviço externo para quem começa a cumprir pena no regime semiaberto, que a lei de execução penal exige 1/6 ou 1/10, alguns juízes, e aí eu tive uma liminar indeferida. O imediato deferimento do serviço externo para um réu nosso que estava cumprindo pena em regime semiaberto, e aí foi na semana que saiu a decisão do Barroso, o ministro Barroso, para o caso do Zé Dirceu. Aí eu fiz a reconsideração, fiz o cabeçalho, botei a decisão do STF e o anteexposto. Fui despachar com os ministros Chieti e o ministro que eu cheguei, bom dia, doutor Rafael, já achei muito subsistentes seus argumentos, já reconsiderei. Então, muito obrigado, ministros, não vou tomar seu tempo e seguimos o nosso caminho, assim, porque a gente também aqui o tempo vale ouro, tanto no nosso e muito mais dos ministros, né? Sim. Então a gente tem que escolher quando vai lá. Aí fui despachar com o ministro Neff comentou, olha, já despachei, indeferi a liminar. E aí, poxa, a gente é acostumado com lutar contra injustiças, o meu olho cresceu, eu digo, ministro, é um caso de erro judiciário e tal, e o ministro me sugeriu, o senhor já falou com a PGR? E eu digo, não costumo fazer isso, mas os advogados fazem, não tem problema algum. Procurei a procuradora da República que oficiava no caso, marcamos uma reunião e, de fato, consegui trazer alguns argumentos. A procuradora se convenceu que era caso de absolvição em habeas. Que quem trabalha com direito penal sabe que habeas corpus é muito restrito para absolver, discute mais dosimetria e outras questões. E aí, bom, com habeas corpus, algum parecer do MPF, a gente já começava a ter algum cavalo de batalha melhor, né? Sim. Importante para não tomar muito tempo com esse caso. Aí, enfim, a gente acabou o STJ apenas anulando o julgamento, porque eu visualizei num processo de 8 volumes que tinha um vício de intimação do julgamento realizado da revisão criminal no Tribunal de Origem. Foi renovado o julgamento, até saiu uma matéria no Fantástico, lá conseguimos reverter um voto, né, mas o resultado continuou desfavorável. Mas como eu tinha esse parecer do MPF, eu não ia deixar o caso morrer e levei ao STF em recurso ordinário o exame da pretensão de concessão total da habeas corpus para absolver Israel. E lá despachamos com o ministro Marco Aurélio, levamos memoriais para os ministros. A ministra Rosa pediu vista, depois o ministro Alexandre pediu vista e, por fim, o ministro Fux pediu vista. E aí, na última sessão, que foi a última sessão de 2018, né? Eu me lembro. A última sessão do ano, foi interessantíssimo, assim, o ministro Fux até fez as suas ponderações, não leu o voto, depois nós tivemos acesso aos votos, evidentemente, e era o voto de Minerva, estava 2-2, Alexandre de Moraes e ministro Barroso discordando ali, o ministro Barroso mais por questão formal, havia prejuízo na impetração, e aí o ministro Fux
ponderou que nunca tinha absolvido em HC nem RHC, que era um caso inédito, era um caso fora da curva, inédito mais por ser o primeiro caso de sistema Codes no Brasil, né? Até Sim. O pessoal da Polícia Federal, os peritos ali tiveram uma participação bastante bacana, somaram esforços com a Defensoria Pública, tive conhecimento desse processo numa reunião do Banco de Perfis Genéticos, né? E lá os peritos que me disseram que para eles era uma questão muito importante para mostrar a importância da ciência. Mas, enfim, terminado o julgamento, aí o ministro Fux elogiou ali o trabalho da defesa, de modo geral, e o ministro Marco Aurélio, aí a gente fala de defensoria, né? Advogados, não. Aqui é defensoria pública. Perfeito. Não teve plata. Aí consta no acordo lá que não fomos arregimentados na base da prata. Claro que a gente tem uma parceria com a advocacia, não tem disputa entre nós. Sim. Mas o ter essa referência à defensoria pública, e eu digo isso aí para todos os defensores, isso aí mostra que a gente está passo a passo ganhando alguns espaços, mas como? Com responsabilidade. Essa é a palavra. Né? Mas, enfim, eu não quero também... Você tem todo... para falar. Tem... Assim, Isso, tem mesmo. Enfim... você mesmo comentou, Rafael, que essa situação do caso Israel é uma situação fora da curva, né? A gente que vivencia aqui um volume extraordinário de recursos, enfim, de demandas no STJ e no Supremo, nós temos uma atividade rotineira, cotidiana, ordinária, e eu queria, assim, que você falasse um pouco da sua impressão, do que você entende como necessário para uma atividade, para uma atuação exitosa, para uma atuação eficiente, eu diria, aqui no STJ e no Supremo. Enfim, estratégias que você pode sugerir para quem está nos ouvindo, partindo das suas experiências nesses longos anos aqui em Brasília. Das nossas experiências, eu diria, né, Tiago? A gente participou de muitas lutas nos corredores do STJ, principalmente, que a gente tem mais volume no STJ, e é natural isso, né? Que não é razoável que todos os casos tenham obrigatoriamente chegar às últimas instâncias. E até para chegar ao STJ, a gente deveria ter também um filtro maior. Até eu me lembro, assim, às vezes a gente vai em audiências com alguns ministros e antes de começar a falar do caso, os ministros faziam alguma crítica, que tinha recursos necessários e tal. Mas, enfim, né, de um modo geral, assim, que eu acho que é importante situar, a gente vê muito... até eu me lembro, nós levamos a ministra Nancy Andrighi, eu e a doutora Josane Hertz, que abriu o escritório em Brasília em 2012, que foi uma das mentoras desse nosso posto avançado em Brasília, e nós levamos a ministra Nancy para fazer uma palestra em Porto Alegre. Tivemos também a oportunidade de levar o ministro Sebastião, que é um ministro de um coração enorme, a gente tem um carinho enorme por ele. E ele pela defensoria também. E ele pela defensoria, é recíproco isso, né? E poderia citar outros ministros que a gente também tem uma relação ótima, mas faço essa breve referência. Mas a ministra Nancy, até na conversa informal, antes da palestra, ela comentou comigo: Rafael, a carreira muito bacana e tal, da magistratura, contando, né, as suas experiências. E uma das frustrações que ela meio que me comentou foi que ela tinha virado especialista em não conhecimento de recurso. Sim. Por quê? Porque no STJ a gente sabe que não é natural, é para uniformizar a jurisprudência, para corrigir distorções dos tribunais. Enfim, mas a ministra, ao dizer isso, ela fez eu me lembrar, e aí por isso que eu faço a referência a essa palestra que ela nos brindou em Porto Alegre, fazem eu lembrar dos filtros. E os filtros são aqueles filtros que, né, tem nos manuais de processo e de direito, que é a questão do pré-questionamento, que os colegas têm que cuidar. A gente tem muito processo não conhecido porque a matéria não foi enfrentada no tribunal de origem. A gente sabe que no processo penal o prazo mais curto que tem é o de embargo de declaração, que é 2 dias, que para a defensoria prazo em dobro fica 4, mas ainda assim é um prazo muito curto pelo volume de trabalho que se tem. E aí, então, para conseguir que a matéria seja enfrentada, às vezes precisa de embargos, ou melhor, precisa que a matéria seja provocada na apelação. E aí eu faço a referência que os colegas da origem que começam as grandes causas que chegam aqui. Sim. E essas grandes causas, elas partem também de bons fatos.
Não é todo fato que é bom. Né? Às vezes o fato é ruim, a causa é boa, mas o fato é ruim. Sim. A gente tem que ter esse discernimento até para escolher bons casos para levar adiante, para afirmar algumas teses, alguns leading cases. Mas falando dos filtros, então, assim, o primeiro deles é o pré-questionamento, né? Que a gente sabe que tem que é o expresso, o implícito, e pode ser o ficto também, que o STF aceita. O implícito é quando não fala o artigo de lei, mas discute a tese. Mas tem outros também, que aí, por exemplo, atacar todos os fundamentos da decisão. A gente tem casos em que a decisão tem 2 fundamentos centrais e se ataca apenas um. E aí também tem aqui a súmula 182 do STJ e 283 do STF, que não atacou todos os fundamentos, bailou. E aí muitos recursos morrem nisso. Inclusive, olha como assim, mesmo que aqui seja para uniformizar o direito, como o caso concreto ele tem uma relevância para os ministros. Muitos casos eu vi não conhecido recurso do MP para porte de arma de munição, porque foi afastada a tipicidade pela proporcionalidade. E não teve recurso extraordinário, não foi atacado aquilo, atacavam só a violação de lei federal. E não se conhecia do recurso porque tinha fundamento autônomo suficiente para manutenção do acórdão recorrido. Da mesma forma, em caso de estupro, que era a questão de reconhecer tentativa para estupro tentado, quando não teve foi passar a mão por cima das vestes, por exemplo, que deveria haver uma proporção em relação a casos mais graves, essa ideia de igualdade material é isso, né? Tratar os desiguais de forma desigual. Eu sustentei essa tese por 3-2, perdemos, mas conseguimos fazer a reflexão da coisa, por que não aplicar também ali essa barreira ao conhecimento de recursos especiais. Aí teria também mais 2, que é a questão do reexame de fatos, que, enfim, não é permitido, mas revaloração é permitido, que aí me lembro da questão do dissídio, cotejo analítico. O que é cotejo analítico? Não é botar ementa lá na divergência jurisprudencial. É dizer que caso X, né, isso aqui vamos tentar superar até para não ficar muito rasa a nossa conversa, tem tanta coisa para falar e o tempo urgindo. Eu olho para o relógio e olho para ti, né, Thiago? O cotejo analítico é caso tal, fato delineado entre aspas, abre aspas, fecha aspas, tal. Resultado no caso igual, o resultado tem que ser igual. Isso é o cotejo, isso é a revaloração que é possível. E para encerrar, que é uma barreira também muito comum, é a questão da consolidação da jurisprudência, no mesmo sentido do acórdão recorrido, que é a súmula 83. E aí, às vezes, eu vejo colegas que sustentam que não tem efeito vinculante ainda no STJ e tal, como no STFA, para a repercussão geral, mas não trazem um argumento para fazer o overruling ou distinguishing. E não trazem também uma jurisprudência contemporânea. Seu inglês está bom, hein, cara? Seu inglês está bom, hein? Mas... Você andou treinando, hein, cara? Joel Santana, mas e aí não trazem algo contemporâneo ou posterior para poder dizer que a matéria ainda está em discussão. Então, assim, basicamente esses casos, mas aqui aí quando eu revendo aqui uns apontamentos que eu fiz, eu lembro de outro caso, mas tem mais um que, por exemplo, que eu achei aqui, a gente aprende todo dia com decisões que a gente recebe. O Rio Grande do Sul recebe 1.200 por mês, agora diminuiu um pouco na pandemia. Tem estados que recebem mais, outros menos, dependendo da estruturação das defensorias, que a gente sabe que são diferentes no país. Então, assim, a gente vendo decisões, eu teve um dia que eu me deparei com uma decisão, num único caso que não cabe em bar de declaração. A princípio, todos caberiam. Aí tinha uma decisão da STJ dizendo que não cabia para decisão de admissibilidade. Aí isso aí fez com que eu passasse a examinar alguns recursos do Ministério Público, que era um caso de estupro, que o réu tinha sido absolvido, aquele estupro presumido por ser menor de 14, já estava casado com a vítima, uma menina de 13 anos, rapaz de 18, coisas, né, para não assustar, sim, que a gente tem ouvintes de todas, não só do direito aqui. E aí eu digo, opa, vamos ver esse prazo. Era intempestivo. Depois de provido o recurso em agravo regimental, conseguindo reconhecer a intempestividade do recurso ministerial. Então, assim, esses detalhes, às vezes, fazem na questão formal alguma diferença. Mas, claro, que superando esse primeiro óbice, a boa causa, a boa tese e os detalhes podem ser algum tema. Então, assim, basicamente, dessa questão de filtros, é isso assim, que eu teria para comentar, assim, mas não quero também... Não, perfeito, as suas colocações, e até a própria ministra,
dizendo da predisposição ao não conhecimento, né? Como é difícil nós termos, primeiro, uma matéria sendo analisada no seu mérito, pelo STJ e pelo Supremo, e mais do que isso, o desafio de transpor no próprio mérito o que você falou, de um caso concreto que de alguma forma permita uma distinção a uma jurisprudência, muitas vezes já consolidada. Enfim, é um desafio que realmente nós temos diário. E aqui eu queria só colocar um outro grande desafio nesse contexto das súmulas que você mencionou, e você falou especificamente da súmula 182, de você rebater todos os pontos da decisão, no caso do agravo contra o despacho denegatório. E aí me veio à cabeça uma lembrança, minha bateria está quase acabando aqui, eu vou conectar aqui para não prejudicar, só um segundinho. Mas Conecta aí, enfim. tirou fone, qualquer coisa aí, que Pois é. tem uma Não, entrada mas só eu acho que aqui eu só vou ficar um pouco mais próximo aqui, mais feio, vocês têm que suportar por alguns minutos aí. Mas isso. Os amigos que a gente gosta sempre são lindos. Poxa, você Eu sempre tenho a convivência torna os amigos próximos sempre que a gente enxerga a alma. perfeito. Então, Rafael, eu vivenciei uma situação há pouco tempo que envolve a súmula 182. É interessante isso, e foi via inteligência artificial, né? O programa do STJ disse que o colega não havia rebatido todos os pontos da decisão agravada. E aí eu achei estranho que o colega não tivesse enfrentado todos os pontos, e aí fui observar a digitalização do recurso lá na origem, pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, foi incorreta. Então, 2 páginas do recurso do colega não foram encaminhadas ao STJ. E a inteligência artificial não faz esse tipo de análise tão refinada. Então, eles procuraram lá súmula 7, no caso eram súmula 7 e súmula 83. E aí falaram, salvo engano, que a súmula 83 não havia sido debatida. Claro que não, a peça não veio completa, né? Então, assim, além de todas as dificuldades, dessa predisposição dos ministros de não conhecimento, ainda enfrentamos hoje os robôs, né? O Igor. É Igor o nome não, do computador? Como é que é o nome do... Tem até nome. Os colegas sabem. Vitor, é Vitor. Isso. O Flávio tem uma história muito legal, né? Que eles, em Minas Gerais, estão tentando burlar a súmula 691. Tirando então deixam as palavras-chave, botando as palavras-chave que possam remeter a uma decisão monocrática. Ora, é uma súmula importantíssima, mas se você coloca um programa e não toma um cuidado devido, e aí o papel da Defensoria Pública me parece importantíssimo nesse momento, podem ocorrer inúmeras injustiças, né? Enfim, eu gostaria de seguir aqui, a gente pensou em outros temas, mas fique à vontade para falar o que quiser, mas eu lembrei aqui, cara, de uma característica que eu não estou exagerando em nada. O Rafael é um excelente tribuno, e ele tem uma característica realmente que chama a atenção de todos nós, ele sente muita vontade nesse espaço, né? Eu já escutei essas histórias do Rafael algumas vezes, né? Apesar de não beber, se eu bebesse a gente teria mais oportunidades, né, de bebermos juntos e ele me contar essas histórias. Mas como nós somos vizinhos de sala, nós tivemos inúmeras conversas e ele sempre me relata casos dele que são muito frequentes. E eu queria que você conversasse com os colegas um pouco, queria assim, me desculpe, né, a ideia é que você compartilhe, porque eu acho que são histórias muito legais. As histórias, assim, o porquê que você escolhe você tem inúmeros casos, né, como você mesmo disse, mas o que te faz escolher um caso para, por exemplo, ocupar a tribuna do STJ do Supremo e enfrentar os ministros e levar a eles, né, com essa oportunidade oral, esses casos nos julgamentos colegiados, que são atípicos, a cada dia mais são julgamentos atípicos, há uma tendência às decisões monocráticas que todos nós sabemos. Pode falar um pouco para a gente sobre algumas dessas situações que você acha que
são interessantes, relevantes? São tantos casos que a gente visualiza assim, uma importância de ocupar a tribuna, tanto que a primeira coisa que a gente diz é o porquê está ocupando a tribuna. Né, para não estar ocupando a tribuna naquele caso que já é corriqueiro, que já tem uma jurisprudência consolidada e não tem nenhum ponto fora da curva, elemento fático no processo para destacar, fica até constrangedora a defensoria querer ocupar na marra aquele espaço, tomando tempo da corte de outros julgamentos. Então, qual é o critério? Primeiro, quando a gente vê que tem alguma injustiça ou risco de injustiça. Esse é o critério primeiro, né? E outro também que eu costumo usar é quando diz respeito a uma questão institucional. Né? Teve a questão da tutela coletiva, que nós levamos até a Corte Especial um processo de se poderíamos ou não defender idosos com aumento da faixa etária no plano de saúde, da nossa legitimidade para a ação civil pública. Tivemos o primeiro caso que o Gaetes, eu acho, na época da clemência também, quando começou que até então a gente fazia individualmente, correndo, se encontrando nos corredores, cada um fazendo os seus despachos, os ministros, os seus processos. E aí, quando começou a surgir o Gaetes, até a Thaís Lima, defensora do Rio, teve um movimento bastante forte, assim, o Fábio também, que elaborou a minuta do termo do Gaetes que nós temos, que inclusive se fez necessário na ação do Espírito Santo da audiência de custódia, em que o Leonardo sustentou e a gente tentou assim, todo mundo se habilitar, mas não deu tempo, porque tinha que pegar a assinatura de todos os defensores gerais e isso aí atrapalhou a dinâmica e a urgência que nós teríamos para ser rápidos na habilitação no STF. E aí a gente, mas tem causas comuns e tal, e tem algumas que dizem respeito a todos, é de um Estado, mas afeta a todos. E aí um dos casos que até ocupamos a tribuna na terceira sessão lá, o Rafael Munerati, colega também valiosíssimo aqui no nosso grupo, e a Thaís pelo Rio de Janeiro, agora tem o Pedro Carriello, cujo o trabalho fantástico todos conhecem também. É aquele caso da intimação da Defensoria Pública só com vista dos autos. Sim. Mas aí que é importante dizer, não é só na tribuna que a gente reverte a decisão, e talvez nem reverta, porque na tribuna, às vezes, já está decidido. Às vezes, nem sempre, senão não iria. A gente já tem que acreditar até o final, né? Sim. Mas o que antecede a tribuna, que é o memorial, os gabinetes de despacho, nós percorremos todos os gabinetes dizendo para os ministros que a Defensoria Pública, o volume de processo que tem, ela ainda, talvez um dia não precisaria desse tratamento no mesmo a forma que o MP também tem, de que o prazo começasse a correr somente com a vista dos autos, porque a pessoa que faz o júri e termina lá com a condenação, talvez não seja a mesma que vai fazer a análise se é caso de interpor apelação ou não, até para não ter recurso necessário. Porque senão é simples, a gente já faz a apelação na ata ali e recorre de tudo. E isso aí seria até contraproducente. E aí nós fizemos essa caminhada coletiva, assim, e chegamos já lá na terceira sessão decidido. E até uma coisa importante dizer para os colegas, vai decidir na terceira sessão. Não, quando chega lá, na maioria das vezes já está decidido. Sim. Né? O caso da Database é um exemplo. Eles acabaram trazendo agora em março para repetitivo, mas foi decidido antes. Sim. Em outros dois processos, que depois, se tiver tempo, a gente conta da história, uma história bacana também, que foi também de construção coletiva. Então, assim, basicamente, é um caso que transcende o interesse da Defensoria, diz respeito a todos. Imagina, né, um caso que caiu na tua mão ou na minha, história aqui para todo o Brasil. E aí, mas o que estava fazendo o Thiago e o Rafael que não tiveram uma atenção especial nesse caso? Nem que a gente esteja na tribuna, até não quer dizer que vá ter êxito, mas estava lá para fazer o nosso papel e marcar o nosso espaço, o nosso local de fala. Outros casos, é um caso pontual de justiça. Eu tive um caso que achei interessante, até de uma das colegas mais brilhantes que nós temos no Tribunal do Júri, a Tatiana Boeira. É aquele caso que a gente é acostumado a fazer júri e o promotor pediu absolvição. E aí, pediu absolvição, tu não vai ficar 1h30 falando, sustentando a tese. Mas a gente tem aquele pedido de absolvição, né? Que, eu não tenho prova, talvez tenha sido, mas tem que pedir. Aquele pedido com a contragosto, né? E aí a colega reiterou, ratificou o pedido de absolvição do Ministério Público e o réu foi condenado. Ela, em 4 minutos. Ficou consignado na ata que a fala foi de 4 minutos. Até o Pedro Carriello tem um processo que está lutando no STF, não teve a mesma sorte que nós tivemos no STJ. E aí esse aí foi o STF e está lutando para reverter um caso de 3 minutos. A ministra Carmen comparou com Evandro Lins e Silva, que falou menos e foi absolvido num outro processo lá,
Mas, enfim, né, para os colegas terem a dimensão da dificuldade que cada ministro tem uma posição, tem gabinetes mais conservadores, ministros mais garantistas, enfim, por aí vai. O caso, aí é o seguinte, fui lá sustentar, para minha surpresa, o caso era aqueles casos que já estavam, se fosse em lista, já tinha sido negado, não conhecido habeas corpus. Aí eu fui sustentar, o ministro Ribeiro Dantas era o relator, retirou de pauta, pediu vista regimental. Que é quando a gente consegue um pedido de vista na sustentação, significa que alguém nos ouviu. Né? Uhum. Eu tenho um que também interessante, que era um caso de um rapaz levando 500 gramas de maconha de Porto Alegre lá para o presídio de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. E aí estava preso já há 2 anos e algum tempo, e aí eu fui lá pedir a liberdade. Não é todo que a gente vai, às vezes também, de questão de liberdade, tem aquela tendência dos ministros ratificarem decisões das instâncias inferiores. Sim. E aí eu achei legal também, né? E aí eu dizia da tribuna, isso aqui não é tráfico de grandes quadrilhas que jogam de avião lá na fronteira de São Borja, 1 tonelada de maconha, é 250 gramas. E aí, o ministro Sebastião pediu visto, depois voltou na outra sessão, quase me convenceu e não ganhamos. Mas nós fizemos o nosso papel, até eu me lembro, assim, com muito carinho, estava ali na plateia o ministro Nilson Naves. Aí, quando eu fui sentar ao lado dele, parabéns pela sustentação, garoto e tal. Isso aí, como a gente estimula os mais jovens, os mais velhos também nos estimulam. É uma troca muito bacana. Que elogio, né? Vindo dele. Fiquei muito feliz. E o resultado não foi favorável. Vamos contar só as boas aqui também, né? Tem muito revés também. Mas essa dos 4 minutos, aí voltou na outra sessão. O ministro Ribeiro Dantas veio com o voto pela concessão da ordem. O ministro Fischer ia pedir vista e eu fiquei com aquela cara de pedinte ali, mas ministro, que aí eu marquei lá que quando é que voltaria para a pauta, e estava eu lá na primeira fila olhando para os ministros, assim, com aquela cara que a gente começa a criar uma relação com os ministros. E aí o ministro Fischer já tinha pedido vista, mas olhou, não, eu vou acompanhar o relator aqui. E o ministro Fischer tinha votos em mais de um sentido, assim, até poderia querer dificultar um pouco ali a concessão da ordem. E aí a gente conseguiu o êxito nesse do... Então, assim, caso de injustiça, né? Um detalhe maior. E teria outros casos aqui, mas também tem tanto assunto para falar que eu olho para uma folhinha. Não, cara, fique à vontade. Eu acho que só uma situação que você fez referência, já falamos em algumas oportunidades sobre o nosso grupo de atuação estratégica aqui em Brasília, que é o GAETS. Nós tivemos inúmeras situações exitosas, caminhadas conjuntas, audiências com ministros, memoriais conjuntos, enfim, eu diria que o grupo do qual eu participo, grupo do WhatsApp, talvez o mais movimentado seja o grupo do GAETS, né? Eu me recordo aqui, é um caso que esse realmente me chamou a atenção, porque foi, e você chegou a mencionar, a alteração da database na execução, porque ele foi uma construção efetivamente coletiva, foi um compromisso firmado pelo GAETS, na época, na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, com toda a base da execução do país, foi um encontro de execução penal. E de lá saímos com esse compromisso de que, primeiro, os colegas voltariam a debater, ou continuariam, intensificariam, melhor dizendo, esse debate, e que nós tentaríamos, com todas as forças, tentar pautar um desses casos, enfim, para que ele fosse reanalisado, né, no sentido de uma refrigeração ali, de uma alteração no quadro jurisprudencial do STJ. E de lá saímos realmente com esse compromisso. Foram inúmeras audiências, o Rafael esteve, posso dizer, em todas. Enfim, é um exemplo que eu trago de que essas demandas dos colegas, sobretudo de núcleos especializados, de situações que, uma vez revertidas, vão gerar para o nosso assistido, em potencial, reflexos importantes, eu acho que a gente abre aqui, se já não aberto, um espaço importante para diálogo entre os colegas. E eu estou falando de uma ação que foi nacional, né? Foram defensorias públicas de todos os estados praticamente envolvidas nessa rediscussão da database.
E eu queria só que você lembrasse desse caso, assim, de algo que eu não tenha falado, porque realmente me chamou a atenção e eu sei que para você também foi muito importante. Interessante aqui, assim, em primeiro lugar, a gente até fazer um recorte, que essas questões de representativas de controvérsia e repercussão geral nem sempre somos nós que provocamos. Né? E quando nós as provocamos, a gente tem que ter sempre o cuidado de saber qual é a composição da terceira sessão, quem é que está de presidente ou não. E saber, para fazer uma conta quase, uma estimativa, uma perspectiva de voto, saber se a gente tem chance de reverter num plenário do STF algo que a gente ganha em uma das turmas. É melhor continuar ganhando em uma das turmas do que levar o embargo de divergência e discutir no plenário do STF ou na terceira sessão da quinta e sexta turma. Primeira questão. Até porque eu falo do caso da Clemência, que é um caso que foi bastante uma luta que persiste ainda, e a gente tem agora uma luta pela frente do STF, com bons argumentos a nosso favor, com votos do ministro Celso de Mello, do Marco Aurélio Mello. Aquele caso da Clemência, nós perdemos por um voto. Se pode absolver quando não tem tese defensiva, além da negativa de autoria que foi superada nos primeiros quesitos. E aí a gente, como o ministro Schietti era o presidente e não votava, e ele votaria conosco nessa questão, que a gente vê pelas decisões, né, que ele já tinha sobre o tema, nós perdemos por 5-4. Porque o ministro Neto, que agora é presidente, ele votava no sentido contrário do ministro Schietti. Sim. Tá? Mas o da database eu vou contar assim rapidamente como é que é. Assim, até eu faço um retrospecto de 2013. Logo eu chegamos em Brasília em agosto de 2012. E aí eu me deparei com aquela situação de que me parecia injusta, né? O mesmo critério de injustiça, da pessoa cometer um novo delito no curso de execução, né? Durante uma execução penal, e tem a interrupção da database com o cometimento do delito, um desacato por um agente penitenciário, por exemplo. Esse que cometeu, quando na execução ele deveria ter a ordem, disciplina, todas as regras do sistema penal, execução penal, ele acabava, por vezes, tendo um benefício em relação àquele que cometeu o mesmo fato antes do início da execução. O processo respondeu solto, ficou parado, o judiciário demorou para julgar e veio uma condenação e se adotava o trânsito em julgado da nova condenação, uma soma de penas de uma condenação X com condenação Y. Aí eu comecei a recorrer para dizer, porque, olha, é injusto. Esse que cometeu na execução, a princípio, teria que ter não poderia estar em vantagem em relação ao outro que era um preso exemplar. Aí veio a consolidação dizendo o seguinte, da jurisprudência, que é irrelevante quando o cometimento da falta, se antes ou depois. Pô, parei de recorrer. Mas, a partir de alguns casos em que eu comecei a cuidar o resultado do processo, alguns detalhes, até me lembro do caso misturando um pouco o assunto aqui, já olhando o relógio, os casos de privilégio no tráfico eram negados porque tinha processo em curso. E aí, o cara acostumado com o júri vai no processo lá. A mesma coisa de quantidade de droga, mostrando para os ministros que a quantidade era pequena e o tribunal dizia que era expressiva a quantidade, os ministros passaram a cuidar melhor isso e muitas decisões. O ministro Sebastião, inclusive, nos chamou numa reunião pedindo, e aí aproveitando a dica aqui com os colegas, que os hábitos têm uma espécie de ementa. Quantidade de drogas é primário, ou reincidente para não sair decisão chapada. Destacar, né, essas situações, né? Ele falou isso mesmo, interessante, com todo o respeito, né, que ele tem conosco, ele lembrou da época que era advogado, falou dessa ementa que ele utilizava, porque na verdade a gente não pode perder de vista que nós somos escritores, temos leitores, né? E temos que facilitar o leitor, essa que é a exatamente, ideia, né? Não adianta a gente querer utilizar uma técnica de redação que não esteja sendo eficiente. Um mandado de segurança das corpos 100 páginas, ninguém vai ler. Mas assim, o teu tempo, eu olho o relógio aqui e me assusta, eu quero pelo menos fechar a database. E aí conseguimos com o ministro Belize também, um belíssimo ministro, tenho um carinho especial pelo ministro Belize. Também acho que é recíproco a Defensoria Pública, prestigiou a nossa inauguração agora da nova sede, que teremos parceria com o Rio de Janeiro e com a Defensoria de Amazonas, né? Eu era vizinho do Thiago, eu perdi o Thiago, mas ganhei outros 2 amigos também, o Pedrão e outros 2 vizinhos, mas continuaremos nesse nosso contato.
Aí o que eu experiência de júri, vamos ver o que deu esse processo. A pessoa perdeu, em vez de ter 1 ano e 8 meses substituída a pena no tráfico, ela acabou tendo 6 anos inicial fechado, ou semiaberto, ou 5 anos. E eu digo, ministro, aqui ó, tem um detalhe, aqui foi absolvido. Ah, fato superveniente, tu tem a decisão? Eu digo, tenho, tá aqui. Trânsito julgado, inclusive, reconsiderado decisão. Então, a partir desse verificar o que deu aquele fato, que era o óbice lá atrás, eu comecei a cuidar no database. É aquela falta, se ela já não tinha sido, se ela já não tinha havido a interrupção do marco para progressão de regime. E aí, pegando o númerozinho do processo, eu fiz um regimental com o ministro Neto e mostrei, ministro, aqui tem bis in idem. E tinha casos até que era de tris in idem, que a gente brinca, né? A Alessa também lutou muito conosco nessa aí. E aqui em Minas Gerais também, o ministro Neto, até quando... Aí o ministro Neto pegou e levou para... Ou seja, a gente mostrou que não estava dando certo aquela orientação, estava dando problema, estava dando injustiça. E o ministro se dispôs a revisitar o tema e comprar a discussão com seus pares. E essa é uma luta muito delicada, tem que ter time, tem que ter... E aí o Minas Gerais aqui foi protagonista, porque aí o ministro foi numa palestra lá, e aí o pessoal da execução, que a gente sabe que são aguerridos, talvez, eu acho comparáveis ao pessoal do júri, assim, que são também apaixonados. O pessoal cercou o ministro e o ministro comprou a ideia. E aí, o que eu disse para o ministro? Ministro, está sendo punido aqui quando comete o delito, tem até a súmula do STJ, que diz que basta o cometimento da falta, e depois vai cometendo, vai interromper de novo quando implementa a guia de execução na sentença e depois no trânsito julgar, são 3 vezes. Não pode. Sim. E aí a gente conseguiu por 5-4 reverter esse voto, aí, foi voto a voto. Ministro Sebastião, até um detalhe, nós fomos lá despachar com ele, e o ministro, vocês querem que eu decida logo? Eu vou seguir a jurisprudência. Eu digo, não, ministro, o senhor tem todo o tempo do mundo, decida quando o senhor quiser, reflita que a causa ela é boa. E aí é o time, das vezes, não adianta atropelar. E aí a gente conseguiu por 5-4. Tivemos uma visita no gabinete do ministro Reinaldo na véspera do julgamento com a Adail, defensor de Minas, também queridíssimo, que esteve conosco aqui. Eu lembro que vocês prepararam o memorial assim, rapidamente. Eu lembro foi uma manhã, assim, foi uma coisa. Foi. Ministro. Assim, ó, ministro, 2 condenações, 6 anos, 1 e 6 meses aqui vem depois. Eu lembro que você... Cumpriu 11 meses, falta 1 mês para progredir. Pela conta da ministra Maria Tereza, que defendia na época que era um novo título e somaria 5 e 1 mais 6, 5 e 7, 5 anos e 7 meses, daria 11 meses e 10 dias para progredir. Pela conta do ministro Schietti, seria 1 mês mais 1 mês da nova condenação, daria 2. E aí o ministro balançou e estava inclinado a votar no sentido oposto à nossa tese, e acabamos ganhando por 5-4. Mas, enfim... Né, foi uma vitória muito interessante, que eu já estou agoniado, eu queria umas 3 horas, meu prazo em dobro. Sempre lutando contra aquele reloginho que fica ali na nossa frente, né? O tempo... porque senão cai a live e a gente perde, não grava, né, Thiago? Tem esse detalhe, né? Eu acho que a gente vai ter que daqui a pouco seguir... Para mim é uma novidade para mim a live, mas o Hélio me deu umas orientações aqui, eu acho que vai dar tudo certo. A gente ainda tem alguns minutos, poucos, mas alguns minutos, e... Enfim, vamos pensar em algumas considerações finais aí, Rafael. Eu acho que você foi brilhante na sua fala. O que você teria a dizer sobre, sei lá, essas realidades de sessões virtuais, por exemplo? Não sei, fique à vontade também para falar o que você entender mais interessante aí como considerações finais. Mais uma vez agradeço a sua participação. Houve uma confirmação aqui, eu não consegui ler tudo, mas diz que você é um excelente jogador de futebol mesmo. Você é muito querido pelos colegas, muita gente, eu passando o olho aqui com a minha inexperiência, mas pude perceber, você recebeu inúmeros abraços aí de colegas do país todo. Enfim, é realmente uma figura e tenho certeza que os colegas adoraram a sua fala. Enfim, muito obrigado mais uma vez e fique à vontade para utilizar esses minutos finais. Eu fico feliz, né, com a oportunidade aí, com o carinho dos colegas, né? Aliás, na minha tribuna de Defensoria Pública, em 1999, no primeiro concurso de Defensoria do Rio Grande do Sul, uma das coisas que eu pontuei no encerramento lá é fazer o bem a quem não mereça, estando ao teu alcance a possibilidade de fazê-lo, até citando um salmo de Reis Salomão, né? Mas, na verdade, a nossa ideia é fazer o bem não vindo a quem. Né? O nosso trabalho defensor é esse. Né?
e porque todo mundo tem direito a um processo justo, ao devido processo legal, e o nosso trabalho não é fazer mais nem menos, como de outros profissionais de todas as áreas, se todo mundo fizer a sua parte, eu acho que a gente pode ter um mundo um pouco melhor. Mas assim, de encerramento, se eu digo, pô, coisa boa, vendo outras lives outros dias, que a gente ter frio na barriga ainda. Pô, ontem É eu tava verdade. aquele frio na barriga como se fosse fazer um júri, como era bom fazer júri. Sim. E o frio na barriga demonstra o quê? Respeito, que a gente sabe que tem uma responsabilidade, e também gostar do que se faz. Então, assim, eu digo assim que a gente poder trabalhar com o que a gente gosta sempre é muito bom. Né? E aí, quanto aos desafios, tanto da realidade virtual, eu fiz uma sustentação oral que foi num processo virtual do plenário, aquele se precisa ou não falta grave, perdemos ganhamos 4 votos, foi 7-4, né? Mas enfim, nessa parte a gente fez. Agora é muito difícil falar para a máquina. Aqui a gente interage mais, porque a gente sabe que eu estou falando contigo como se estivéssemos próximos. Uma sessão virtual, acho que não vai ser tão... Agora, o que eu fiz foi mandar um áudio. E aí, realmente, mandar um áudio, a gente fica uma coisa mais artificial, de não ter essa naturalidade que a gente acaba tendo. Você está numa falando fala das sessões virtuais, né? Está fazendo Isso, referência às porque tem o sessões julgamento virtuais. online e tem o julgamento de sessão virtual, que é de Sim. tal a tal dia. Né? E o que eu participei até agora foi uma sessão virtual, mandei o vídeo lá e tal. Então, a gente vai ter essa luta pela frente, vamos ter que se adaptar a isso, mas eu acho que o principal na verdade, a gente ter esse equilíbrio, ter esse discernimento. E muitas vezes nosso trabalho aqui, até, não sei se eu falei, é corrigir o erro de julgamento. Às vezes, por exemplo, reconhece ali a insignificância e restabelece, afasta a insignificância e restabelece a pena. Mas, pô, não teve nem instrução, foi absolvição sumária. Aí aquele recorta-cola que às vezes as assessorias também, premidas pelo volume de trabalho, acabam... Sim, então, nosso todos nós trabalho estamos sujeitos a isso. fiscalizar, e ninguém é infalível, mas a defensoria é mais um órgão que se coloca aqui como colaborador para evitar a injustiça e para que a gente construa posicionamento, talvez, com alguns avanços. E aí as lutas são, né, o contexto político e tal, as lutas são muito duras. Mas a gente, com boa vontade e com a união dos colegas aqui, desde a base, mas também aqui em Brasília, os que labutam nos tribunais superiores, a gente tem já um bom espaço, e as pesquisas do STJ demonstram. Né? O índice de êxito da defensoria pública, aquele estigma de que só rico chegava ao Tribunal Superior, ele já foi superado. Né? Hoje, as pessoas já sabem que a defensoria pública trabalha bastante e com responsabilidade. E isso, eu acho que talvez um legado de toda essa nossa geração aqui, que vai ficar para as próximas, um legado conjunto que a gente tem o orgulho de fazer parte. Então, acho que é isso aí, pessoal. Contem conosco aqui. Outras defensorias interessantes que venham também ter suas representações aqui. Né? E mais uma vez agradecer os colegas do Espírito Santo, espero em breve estar lá de novo. O Marcelo me convidou da última vez, Marcelo Paiva, aí, que a gente possa estar ao vivo em breve lá para participar e confraternizar com vocês. E aqui renovo, né, meu agradecimento a ti, Thiago, e o carinho que eu tenho por ti, tu sabe, né? Digo de público aqui, te digo sempre, tu é uma pessoa muito especial, viu, meu amigo? Olha que legal, tem uma contagem regressiva, você tem 2 minutos, cara. Tem mais tempo para falar aí. Mas eu queria só aproveitar alguns segundos agora desses 2 minutos. aí, já falei Nada, para bastante, não falar quero que cansar os para colegas, nós, né? para nós foi uma grande oportunidade te ouvir, Rafael. Você realmente tem muitas histórias, muito mais do que essas que você relatou. Eu sou prova disso, você já me contou algumas a delas. gente combinou, não falamos a metade. Tinha que Pois, ter umas 3 lives. exatamente, eu estava lembrando disso, anotei uma série de coisas aqui que você poderia falar com, né? Mas podemos pensar, né? Vou falar com o Hélio para essa possibilidade, porque realmente você tem muito a acrescentar quando se fala em atuação nos tribunais superiores. Mais uma vez, em nome da nossa escola superior, da nossa associação, agradecemos você ter aceito esse convite e ter se dedicado, né, para pensar em temas, dedicado a essa hora, a dialogar com os colegas que nos ouvem. Enfim, achei uma iniciativa super interessante. Assim como você, também fiquei
um pouco, eu diria até nervoso, porque é uma novidade para mim. Enfim, mas eu acho que ficou legal, gostei dessa iniciativa. E é isso, cara. Muito obrigado mais uma vez. Temos pouquíssimos segundos aqui para finalizar. Eu que agradeço. Encerra antes que caia. Vamos salvar essa live aí, que eu gostei também. Sim, com certeza vamos salvar. Muito obrigado a quem nos ouve, a quem teve a paciência de ficar até os minutos, os segundos finais aí nos ouvindo. E vamos que vamos, pessoal. Vamos lá, vamos representar e tentar representar bem o